Amém. Você já se sentiu na pele assim, o que é ser rejeitado? Alguém já falou já. É muito ruim, é muito ruim. Seja na escola, na rua ou entre os parentes, sabe aquelas festas de Natal que o tio fica te zoando o tempo inteiro, né? É horrível, eu sei como é que é isso. Família é uma benção, assim, só uma bomba atômica para resolver. Mas, às vezes, nós somos rejeitados até dentro da igreja, pasmem. São panelinhas, grupos malignamente fechados que de repente você não tem acesso e sente aquele bullying gospel, aquela rejeição gospel, aquela coisa que jamais deveria acontecer, mas acontece. Eu já senti isso em alguns momentos na minha caminhada entre os terráqueos. Eu fui discriminado na faculdade porque eu era lá de São Gonçalo. Vocês acreditam? Os caras não falavam comigo porque eu era de São Gonçalo, ficava meio assim, hein? Senti, de certa forma, numa igreja que eu comecei a frequentar em Niterói, eu também era, de certa forma, deixado de lado porque morava em São Gonçalo. Graças a Deus, quando eu comecei a frequentar essa igreja, eu já tinha namorada, então pelo menos alguém conversava comigo. Também se a namorada não conversasse, estava roubado. Pede para sair. E uma vez visitando a terra do tio Sam, eu percebi um pouco o que é ser rejeitado por causa dessa questão de cor da pele, por causa dessa parada aí de raça. Os anglo-saxãos lá, os americanos, não me davam ideia nenhuma, porque na concepção deles, quando eles olhavam para mim, eles não viam um branco, eles viam um latino. Na cabeça deles, o brasileiro veio da onde? Da Argentina. Eles não sabem nem onde que fica o Brasil. Eles não me davam ideia nenhuma. Aí os latinos não me davam ideia porque eu não era latino, não tinha cara de chicano, né? Não tinha cara de Miqueias, né? Miqueias, eu não tinha cara de Miqueias e ninguém me dava ideia. E os negros não falavam comigo porque eu não era negro. Cara, eu me sentia um ET. Me sentia um ET, sabe aquela... E eu só consegui entrar nos Estados Unidos porque eles não me perguntaram de onde eu vim, porque se eles soubessem que eu era lá da terra do Clóvis, eles não tinham deixado eu entrar também não. Parecia que eu tinha um vírus zumbi apocalíptico, alguma parada assim que ninguém chegava perto, um negócio muito estranho. Mas até agora eu dei exemplo só de pessoas que são rejeitadas por motivos torpes, motivos absurdos, mas existem situações em que a pessoa é rejeitada porque falou, igual essa aí, quebrou o negócio agora. Às vezes a pessoa é rejeitada porque fez um negócio errado, fez uma parada errada, aí a pessoa, não, foi mal, pegou mal, não sei o quê. Ainda assim, o texto que a gente vai ler, isso tudo é uma pré-introdução. Ainda assim, o texto que a gente vai ler, a gente vai encontrar Jesus justamente socorrendo, salvando, amando e curando gente rejeitada, independente do motivo, gente que era discriminada. Jesus vai na direção dessas pessoas. Isso é maravilhoso demais. Aí agora eu quero que você ligue a sua Bíblia ou acompanhe comigo, de papel, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 13, a gente vai ler do 13 ao 17. Todo mundo achou? Versículo 13 diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi. Aí, Levi, Jesus viu você, Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Ouviu uma aleluia aí, né? Oh, glórias! Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos,
mas pecadores. Até aqui. Amém. Qual é o contexto? O que está acontecendo um pouco antes aqui desse encontro de Jesus com o nosso amado Levi? Jesus está no início do seu ministério, né? Vocês estão acompanhando o Evangelho de Marcos. No capítulo 1, mostra o batismo de Jesus, né? Jesus tendo um encontro lá com João Batista. Jesus começa a chamar os primeiros discípulos e depois Jesus começa as suas andanças, a sua peregrinação naqueles povoados próximos à sua cidade ali de Nazaré. E aí Jesus já vai curando, libertando pessoas, ensinando nas sinagogas, que eram as igrejas daquela época, e Jesus também se amarrava no ar livre. Não sei se tinha praça naquela época, mas Jesus se amarrava em ensinar a palavra dele ao ar livre, no local público. Até que ele chega numa região de beira-mar, provavelmente a região oceânica lá daquele lugar. Ele devia estar olhando a praia que ele mesmo fez, né? Uma parada assim bonita, tipo Itacoatiara, e Jesus fica, cara, que lugar irado que eu fiz. Aí quando ele menos percebe, ele está cercado de gente, tem muita gente em volta dele. Né? Então, a primeira mensagem que esse texto revela para a gente é que Jesus atraía as multidões. Guarda isso. Onde Jesus andava, ele atraía as multidões. A galera gostava de estar junto dele. Versículo 13, Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se. E aí ele começou a trocar uma ideia, ele começou a ensiná-los. Então, a sua humanidade singular sempre atraía gente que tinha desejo de ser humano. Onde Jesus estava, sempre havia a esperança de acontecer algo bom. No mínimo, de repente vai rolar outra parada daquela de McFish, né, de graça, opção de pão e peixe aqui. Qual a certeza que as pessoas possuíam? Cara, andar com Jesus é muito bom, estar perto dessa pessoa, desse cara que veio de Nazaré, é muito bom. Até o jeito que ele olha, a forma como ele fala, como é bom andar com esse cara. Que ser humano sensacional. E aí o Espírito Santo me fez essa pergunta que eu compartilho com vocês. Eu e você, que confessamos publicamente que somos discípulos de Jesus, somos pessoas agradáveis aos outros? As pessoas gostam de andar com a gente? Nós somos pessoas que os outros, sejam crentes ou não crentes, gostam de andar com a gente? Ou a gente é chato? Somos pessoas agradáveis, nossos vizinhos, colegas de trabalho, colega da escola, parentes, gostam da nossa companhia? A gente precisa se perguntar, se avaliar nesse sentido. Agora, eu também preciso lembrar que fica claro na leitura dos evangelhos que Jesus tanto atraía as pessoas, tanto tinha gente que gostava de andar com ele, como também tinha uma galera que tinha ojeriza, detestava Jesus. Como assim? A verdade sempre incomoda a mentira. Para os filhos da mentira, Jesus era um desconforto. Para quem era apaixonado pela escuridão, pelas trevas, ficar perto de Jesus era absolutamente incômodo. Para quem estava vivendo deliberadamente em pecado, andar com Jesus, ouvir a voz de Jesus era um negócio insuportável. Então isso pode acontecer com a gente também. Se você tem se esforçado para ser um imitador de Cristo, para ser um discípulo de Cristo, para viver o Evangelho da melhor forma possível, pode acontecer que gente que não gosta da luz, que não gosta da verdade, que não gosta de nada parecido, nada que lembre Jesus, pode ser que essas pessoas também não gostem de você, não queiram andar contigo. Então você tem que ficar ligado nesse sentido. Se você está vivendo o Evangelho de verdade, cara, quem é filho das trevas não vai gostar de você, não vai curtir suas postagens, não vai querer andar com você, não vai querer estar no teu aniversário, não vai. Em segundo lugar, o texto mostra para a gente que Jesus ama os rejeitados. Guarda isso, o título da mensagem. Esse texto aqui mostra para a gente que Jesus ama aquela galera que o mundo detesta, aquela galera que o mundo odeia. O Evangelho abre as portas do reino de Deus para aquela galera que não teria espaço nenhum no mundo. Aqui no versículo 14, que o evangelista Marcos diz: passando por ali, Jesus viu Levi.
gostei desse cara, gostei. Aí Levi estava sentado na coletoria, vou explicar o que é isso. E aí Jesus chegou para o cara e falou assim: aí, siga-me. O cara levantou e... sim, mestre. E o seguiu. Cara, alucinante isso. Jesus chamou Levi, um cobrador de impostos, para ser seu discípulo. E Levi também era conhecido, Levi também tinha um outro nome, eu não sei se Levi era o primeiro nome ou o segundo nome, mas Levi, eu tenho certeza que você conhece, além desse Levi aqui, Levi é o cara que escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento, Levi é Mateus. Eu não sei se o nome dele era Mateus Levi ou Levi Mateus, mas é Mateus, esse camarada aqui é o Mateus do evangelho, do primeiro livro do Novo Testamento. Nesse momento que Jesus encontrou Levi ou Mateus, trabalhando na coletoria de impostos, Jesus mudou a história dele. Para os judeus, preste atenção, porque que ele era rejeitado. Para os judeus, ser cobrador de impostos era algo execrável. Por quê? Naquele momento, eles estavam debaixo da tirania do Império Romano. O povo judeu vivia debaixo do jugo, da mão pesada do Império Romano. E aí, o que o Império Romano fazia? O que os oficiais faziam? Eu vou chamar aqui um cara do próprio povo, judeu, para ser você vai cobrar o imposto de Roma, da tua galera aqui, do povoado aqui, dos judeus, você vai ser o coletor de impostos do Império Romano. E se você quiser botar uma gordurinha em cima, por exemplo, ao invés de tirar 30 do Mateus Santana, você tira uns 50, fica com os 20 para você. Valeu? Os judeus odiavam o cobrador de impostos, porque o cara era considerado um traidor do próprio povo, o cara estava a serviço do Império Romano. Isso era motivo de vergonha para a família, os familiares tinham vergonha de ter alguém, algum parente que fosse cobrador de impostos. Algumas esposas abandonavam o cara, porque a vergonha era tão grande que ela perdia o relacionamento social. Ela ia na padaria, ali a esposa do cobrador de impostos. Ela ia no salão fazer unha, a pessoa errava a unha toda, tirava a cutícula com faca, voltava para casa só com o dedo. Era um negócio terrível. Era algo repugnante. O povo judeu odiava qualquer pessoa que prestasse serviço para o Império Romano. E esse cara aqui, Mateus, ou Levi, era um cobrador de impostos. Ele vivia trabalhando a serviço do Império Romano. O texto sagrado não diz, mas era comum, era um hábito dos cobradores de impostos colocar um ajo em cima, colocar uma gordura em cima. Além do valor que o Império Romano exigia, era visível que eles enriqueciam de forma ilícita. E aí, dessa forma, ser publicano era algo que era muito ruim, era uma vergonha. E seria algo nos dias de hoje, vamos ver se eu consigo trazer isso aqui para os dias de hoje, como se Jesus chamasse para ser, olha só, é como se Jesus estivesse chamando para ser discípulo dele, um governador ou prefeito conhecidamente corrupto. É como se ele chegasse, ô ex-governador de Pé Grande, vem aqui, você vai ser meu discípulo. Ou então você, ex-governador, parente lá do Pedro Álvares Cabral, vem aqui ser meu discípulo. Era mais ou menos isso. E aí, diante desse histórico, o que Jesus está ensinando para a gente quando ele chama alguém como Mateus, como Levi, para ser seu discípulo? Jesus está ensinando para a gente que o chamado dele é soberano, que ele é soberano, ele chama quem ele quiser. Ele escolhe quem ele quiser, ele chama para si quem ele quiser. Versículo 14, ele olhou para Levi e falou, siga-me. Levi levantou e o seguiu. Jesus tem autoridade para chamar quem ele quer para a salvação. Isso é maneiríssimo. Não é por merecimento, não é porque o Mateus ou Levi tinha um caráter ilibado, era gente boa, era bonitão, não. A Bíblia nem explica, Jesus olhou, estava andando lá na beira do mar, aí olhou, o cara ali, vem, me segue. E aí o cara levantou, pediu licença para Emily e foi seguir Jesus. Não somos nós que escolhemos Jesus, Jesus que escolhe a gente. João 15,16 registra isso. Não fomos nós quem achamos Jesus, quem estava perdido era a gente. Jesus que veio ao nosso encontro. Nós somos aquela ovelha perdida no meio da escuridão.
No versículo 14, Jesus também mostra para a gente que o chamado dele é eficaz, é irresistível. Não sei se isso te intrigou, mas no relato do Evangelho, quando Jesus começa a chamar os discípulos, eu sempre fiquei intrigado. Mesmo antes de eu conhecer essa parada de calvinismo, de eleição, os caras não questionam. Os caras não ficam, Jesus, espera aí, mais 5 minutinhos eu vou te seguir. Não, não tem essa. O chamado é irresistível. Quando Jesus chama, ninguém recusa o seu chamado, ninguém diz não, ninguém diz só mais um pouquinho, amanhã a gente conversa. Não tem isso. A graça de Deus, a graça da salvação é irresistível. Lucas, o evangelista Lucas, registra que Levi deixou tudo e seguiu Jesus. Lucas faz questão de frisar isso. Esse levantar e seguir Jesus é deixar tudo. E aí, pensa aqui comigo o que é esse deixar tudo. Levi chutou para o alto o negócio que ele tinha com o Império Romano. Ele fechou as portas, ele quebrou as pontes com o trabalho dele de coletoria. Ele não fez aquela parada só, olha só, vou pedir uma licença aqui sem vencimento, vou andar com esse cara para ver qual é, se der ruim eu volto. Não. Levi chutou para o alto, porque eu não vou ser mais coletor de impostos. Então ele fechou a porta dele com o Império Romano e continuou queimado com o povo judeu, porque também ninguém ia dar emprego para ele no meio dos judeus. Ele não limpou a barra dele porque ele largou a prestação de serviço para o Império Romano. Aí quando Jesus chama a gente de verdade, é isso que acontece. A gente abandona as paradas erradas, a gente deixa tudo que tem a possibilidade de atrapalhar a nossa relação com Ele, a gente deixa para trás. Porque quando Jesus chama a gente de verdade, o que acontece? É sim para sempre. A galera que foi no retiro, que o Clóvis pregou, é sim para sempre. Isso que aconteceu aqui com a vida de Levi, sim para sempre. O chamado de Jesus muda a disposição da nossa alma. Você passa a dar valor, a pensar em coisas completamente diferentes do que você pensava quando você não conhecia Jesus. Se torna impossível viver longe de Jesus. Você às vezes até fica chateado com alguém da instituição igreja, mas fica longe de Jesus, quem foi chamado por Ele não consegue viver. Se você conhece alguém que, um dia ele andou aqui com a gente, agora saiu, não está mais, sumiu, desapareceu, nunca foi chamado por Jesus, nunca foi chamado. De repente a pessoa achou maneiro o ambiente, a amizade, uma porção de gente maneira, legal. Quem um dia ouviu a voz de Jesus chamando para perto, é sim para sempre. Eu e você temos essa disposição aqui, igual a de Levi, de deixar tudo para trás e de seguir Jesus, da gente quebrar a ponte com qualquer coisa que tenha a possibilidade de atrapalhar a nossa relação com Jesus. Mateus fez isso. Mateus quebrou qualquer possibilidade de voltar para trás, de se relacionar novamente com o passado dele. Uma terceira lição que eu encontro nesse texto está aqui no versículo 15. O chamado de Jesus nos leva a chamar outros. Quando Jesus chama a gente, é algo tão bom, ser envolvido pelo amor de Jesus é algo tão bom que você não consegue não compartilhar isso com outras pessoas. No reino de Deus não existe agente secreto, é todo mundo linguarudo, a gente fala, linguarudo no bom sentido, não de fofoqueiro, mas de ser proclamador, você quer chamar, é tão bom para você gosta do outro brother, você quer que isso seja bom para ele também. Então, durante uma refeição na casa de Levi, muitos é bem diferente de poucos, muitos publicanos e pecadores, e aí está entre aspas aqui na minha versão, deve estar também aí na tua, porque o que isso significa? Muita gente rejeitada, muita gente que os fariseus odiavam. Levi encheu a casa dele de gente que a sociedade da época odiava, rejeitava. Falou, vai rolar uma festa lá em casa, um jantarzão, comprei pão a metro, 32 metros de pão. Jesus vai estar lá, vou chamar geral. Mateus foi um dos primeiros evangelistas. Inaugurou a célula na casa dele, chamando tudo que era amigo de oração. Pois haviam muitos que o seguiam. Era muita gente. Os rejeitados pelo mundo, que são alvos do amor de Jesus, são chamados para chamar outros.
Depois que Mateus ouviu o chamado de Cristo, que fez uma festa no coração, ele não abriu só o coração para Jesus, ele abriu a casa dele, ele abriu a vida dele para o reino. Né? E aconteceu a mesma coisa, como a gente viu na pregação aqui sobre Cornélios. Pô, Jesus vai estar na minha casa, maluco. Eu vou chamar geral para estar lá. Deu um jantazão e espalhou a notícia para todo mundo. Então a primeira atitude que Mateus tomou depois que conheceu Jesus foi marcar um evento de célula na casa dele. Como é que está aí a tua célula? Vocês têm organizado eventos? Vocês têm organizado essas paradas assim, social, mas com o objetivo evangelístico? A gente tem que espalhar Jesus para a galera. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o que Jesus diz? Ali eu estarei presente. Então, quando tem 2 ou 3 pessoas aqui, vocês são mais de 3, se reúnem em nome de Jesus, Jesus está presente. Cara, tem que ser igual a Mateus. A gente precisa abrir a nossa casa e chamar uma galera para ter contato com Jesus. Ele transformou seu lar num grande instrumento de evangelização. Eu sei que muitos aqui ainda não têm a sua própria casa. Vocês dependem de trocar uma ideia com o 01 lá da casa, não é isso? Tem que trocar uma ideia com o 01. Aí que tá, você tem que ter um testemunho maneiríssimo com seu pai, com a sua mãe, para quando você falar, pô pai, eu queria marcar uma parada maneira aqui em casa para chamar meus amigos para eles conhecerem Jesus, aí seus pais vão topar amarradão. Agora, se você é aquele crente chato, aí, meu irmão, o seu pai vai imaginar assim, pô, se os teus amigos são iguais a você, desconjuro. Então, você tem que dar um testemunho top para os seus pais. Versículo 16. Os fariseus, quando viram aquela galera reunida, imagina, eles já tinham um nojo de Mateus, que era um cobrador de impostos. Imagina, Mateus reuniu a galera assim, só zumbi, só aquela galera com vírus, né, apocalíptico, nego da quebrada, todo mundo na casa dele, os fariseus. O que era fariseu? Eram os religiosos da época que se sentiam os caras. Quem não é fariseu está perdido. O fariseu era o cara que se sentia, eu e o pai somos um. Jesus deu maior sorte. Não, Jesus não, eles odiavam Jesus também. Mas o fariseu se achava. E aí quem não era fariseu, eles já desprezavam. Aí, versículo 16. Quando os mestres da lei, o que significa isso? Os caras estudavam muito a Bíblia. Mas você vê aqui, estudar muito Bíblia pode não mudar o coração. Eles tinham muito conhecimento, mas piedade zero. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram Jesus, né, comendo com pecador e publicano, perguntaram para os discípulos de Jesus, por que ele come com essa gente? Por que esse cara que se diz o cara senta numa mesa com essa galera que não devia nem estar respirando mais? Então, aos olhos dos fariseus, os super santos da época, Jesus não podia andar com aquele pessoal. E aí no versículo 17, a gente encontra mais uma lição. As boas novas do Evangelho do nosso Senhor Jesus, elas só abrem as portas da salvação para aqueles que se consideram pecadores. Jesus deixa isso bem claro. Jesus não é um Papai Noel gospel que vai salvando todo mundo na marra. Vem, você vai ser salvo, vem, você vai ser salvo. Você aí com cara esquisita vai ser salvo também. Não. Até porque com cara esquisita tem uma pulsão, né? As boas novas do Evangelho de Jesus é só para aqueles que se reconhecem pecadores e publicanos. Gente que o mundo não gosta de andar. Marcos 2,17. Ouvindo isso, ou seja, ouvindo essa reclamação, essa murmuração dos fariseus, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar gente justa igual a vocês, eu vim para chamar pecador, eu vim para chamar essa galera que está aqui na casa de Mateus, comendo com a gente. Agora é importante, olhando para esse versículo aqui, às vezes as pessoas acabam tirando conclusões equivocadas. Jesus não está dizendo que existe gente certinha, tá? Que ele fala aqui, não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Ué, então será que tem gente justa? Não. Jesus está jogando com as palavras aqui para dar uma zoada nos fariseus. Os fariseus se sentiam justos. Aí Jesus fala, olha só, eu não vim chamar justos,
Eu vim chamar essa galera aqui, que está no veneno. Jesus não está afirmando que existe gente certinha e justa aos olhos de Deus, de forma alguma. Você vai ler a palavra, quando você chegar lá em Romanos capítulo 3, vai dizer que todos nós nascemos pecadores e destituídos de qualquer tipo de amizade com Deus. Todo mundo. Não existe um justo sequer. Não existe ninguém aos olhos de Deus que Deus considere justo. Todo ser humano já nasce num estado deplorável, de doença na alma diante de Deus. E aí os fariseus, cheio de verme pulando pelos ouvidos, pelas orelhas, e eles, não, nós somos os caras. E aí Jesus fala, cara, olha só, eu não vim para gente que se acha certinho, eu vim para gente que está em veneno. O pior doente é aquele que não se reconhece doente. O pior quadro de doença que pode acometer a gente é um ser humano que não se reconhece carente, dependente, necessitado da graça de Deus. Esse é o pior estado que um ser humano pode viver. E é quando a gente chega ali fora, tem uma galera vivendo assim. O Evangelho é a cura só para aqueles que se reconhecem doentes. Se o cara não se reconhece doente, o Evangelho não vai, Jesus não vai pegar o vidrinho de remédio e enfiar a goela abaixo da pessoa, não vai. Os fariseus necessitavam de salvação da mesma forma que Mateus e os amigos de Mateus, da mesma forma. Mas eles não conseguiam ver isso, entender isso. Aquela galera na casa de Mateus estava ali apaixonada por Jesus, mas os caras não. Agora, por outro lado, Jesus também não está dizendo que o seu amor pelos pecadores não implica faltar com amor com esses caras, com os fariseus, por exemplo. Esse texto aqui, isso que Jesus falou aqui, não está dizendo que, eu gosto desses malucos aqui, dos rejeitados, mas não gosto de vocês. Não é isso. Jesus é encarnação do amor. Jesus é a manifestação concreta, em carne e osso, do Deus do amor. Então, até para esses caras que se sentem, se em algum momento o coração deles se quebrantar, o Evangelho abre as portas da salvação para eles também, aleluia. Por isso há esperança, há ajuda real para todo mundo. Não tem essa coisa de que aquele cara ali é impossível de ser alcançado pelo Evangelho de salvação. O que Jesus está ensinando para a gente aqui nesse versículo é que só aqueles que se reconhecem doentes e pecadores é que têm consciência da necessidade de salvação. Aí fica insatisfeito. Quando o vazio da alma começa a incomodar a pessoa, aí Jesus fala, isso aqui já está com sede de mim. Isso aqui já está correndo atrás. Aquele cara que, quando você chama ele para ir para a célula, ele já compra a Bíblia, ele já vai lendo Marcos. Vocês estão lendo qual capítulo? O cara já está sedento. Ninguém busca água sem sentir sede. Ninguém. E você também não consegue matar a sede de alguém que não quer beber água. Uma pessoa, antes de vir a Cristo, ela precisa primeiro se reconhecer carente da graça de Deus. Salvação não é para aqueles que se consideram dignos, mas para aqueles que se reconhecem indignos. Eu não mereço nada disso, eu não mereço nem estar no mesmo lugar que Jesus está. Aí Jesus fala, entendeu a mensagem, chega mais. É assim. Jesus não veio para ser só o mestre da moralidade divina, para dizer o que é certo, o que é errado. Não. Jesus veio para ser o médico da nossa alma, para curar essa doença terrível que todo mundo aqui nasceu com ela. Jesus veio para curar essa doença, para deixar a gente ficar a cada dia mais parecido com um ser humano. Ele nos chama, nos aceita, ama a gente, perdoa os nossos pecados, cura as nossas doenças, arranca da gente aquelas feridas que nos afastavam de Deus e transforma moribundos e rejeitados em filhos do Deus vivo. Olha que maneiro, cara. Que maneiro. Aplicações, o que a gente faz com isso tudo? Primeira aplicação, ainda bem que está gravando, né? Que não tem ninguém anotando. Depois você escuta em casa, né? Grava lá. Primeira aplicação, larga tudo para seguir Jesus, brother. Larga tudo. Larga tudo. Mateus largou tudo que atrapalhava a caminhada dele para seguir a Cristo. Mateus fez de um jeito que não dava nem como voltar atrás. Ele fechou qualquer tipo de comunicação com o Império Romano.
Então isso é importante. Quando você decide seguir a Cristo, quando você assume um compromisso com Cristo, você não pode mais ficar flertando com o império das trevas, você não pode mais ficar flertando com amizades que odeiam Jesus. Não é que você vai parar de andar com seus amigos, mas amigo mesmo de verdade tem que ser a galera do reino. Os amigos que ainda não conhecem Jesus são o seu alvo de evangelismo. Você vai trazer esses caras para dentro da sua casa, para dentro da sua cela, para dentro da sua igreja. Agora você não pode ir lá para dentro do inferninho, não pode, né? Eu vou evangelizar eles. Pô, qual é? Tem que trazer eles para cá. Então, você já quebrou as suas pontes com a sua vida sem Jesus? Tem que quebrar, cara. Tem que quebrar. Tem que dinamitar tudo. Você não tem que conseguir chance nenhuma de voltar para o Egito. Larga tudo para seguir Jesus. Faça igual Levi. Olha como é que Deus abençoou Levi. Oh, aleluia. Segunda aplicação. Espere ainda mais a salvação daquelas pessoas que você considera impossível de serem salvos. Espere ainda mais a salvação das pessoas que você, olhando assim, você considera impossível que elas sejam salvas. Aquele pai, aquele irmão, aquele amigo de oração, nada é impossível para Deus, amém? Não tem alguém que, esse cara é difícil demais, o coração dele é duro demais, ele é ateu demais. Não tem, cara. Esse texto aqui mostra para a gente que a gente pode esperar, se Jesus chamar, o cara vem, o cara vai, a pessoa vai. A graça é irresistível, irresistível. Então, esse texto aqui, uma aplicação é essa, a gente alimentar a nossa esperança, o nosso credo, a nossa confiança, que existe salvação sim, chance para aquelas pessoas que a gente ama, que ainda estão nas trevas, mas eu vou continuar orando, esperando e desejando que ela venha para o reino do amor de Cristo. Não existe impossível para Deus. O chamado de Mateus deve encorajar a gente a esperar a salvação das pessoas mais esquisitas que existam. Jesus continua chamando para si de forma soberana aqueles que Ele quer. Continue orando e esperando a conversão dessas pessoas, amém? E terceira aplicação, eu já falei um pouco sobre ela, abra a sua casa para a salvação de muitos. Abra a sua casa para a salvação de muitos. Vou até usar essa mensagem aqui nessa sequência de mensagens novas aí, de lares que mudam o mundo. O lar de Mateus mudou a história de uma porção de gente. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Jesus está presente. Então use a sua casa, use a sua célula, use o seu grupo de amigos lá na escola, no pátio. Usa, cara. Todo aquele que é chamado por Jesus é chamado a chamar. Amém? Que o Espírito Santo nos capacite, incendeie o nosso coração, coloque em nós esse desejo ousado de falar de Jesus para outras pessoas. Um testemunho maneiro para que as pessoas se sintam atraídas a andar com a gente e que Jesus ajude a gente a colocar isso tudo em prática. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, como a Tua palavra nos encanta, Senhor. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado por cada lição que o Senhor revelou para a gente aqui na Tua palavra, coisa que aconteceu na vida de Mateus, repercutindo hoje na vida da gente aqui, Pai. Muito obrigado. Ajuda a gente a colocar isso tudo em prática, Senhor. Ajuda a gente a viver a Tua palavra, a não esquecer disso, Senhor. Por favor, que isso fique na nossa memória e o Senhor transforme isso em vida prática, no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.